Então, catolicismo, página 15 na apostila, uma religião muitíssimo influente no mundo hoje. Eu vou dizer que até um certo ponto enfraqueceu, mas ainda é uma força bem grande em muitos lugares do mundo. Eu, inclusive, porque eu não conheço toda parte do mundo, mas depois dos atos dos terroristas do Oriente Médio, os Estados Unidos entrou no Iraque e tudo, eu pensava, todo mundo lá é muçulmano. E daí, quando eu estava nos Estados Unidos, entrou um grupo de refugiados do Iraque. E eu conversei com esses iraquianos, a metade, sim, muçulmano, outra metade, católico. Eu achei muito interessante. Eu fiquei descobrindo que tem católicos em todos os lugares. E aqui nós estamos no Brasil, que é a maior nação católica. Tem tanta influência que você pode ver símbolos da Igreja Católica até nos prédios públicos do governo. Nós notamos essa influência, nós podemos ver as catedrais. Só uma curiosidade, quem aqui já entrou numa catedral católica aqui no Brasil? Pode levantar a mão? Já? Quase todo mundo, quase todo mundo. Então, eu conheci da Praça da Sé, em São Paulo, muito grande. Às vezes eu me pergunto, de onde veio o dinheiro para construir um prédio desse? Porque eu vou falar para vocês, não é de tijolo, não. Algo bem mais, eu estou falando tijolo comum. Muitas vezes de pedra imensa, muito bonita e tudo. Mas então, a Igreja Católica. A Igreja Católica diz que é a igreja que Jesus fundou e que nós evangélicos, ou eu nem me considero evangélico, nem protestante, como batista há uma história que nos separa até desses nomes, mas eu não me considero inimigo dos protestantes ou dos evangélicos, mas eu quero distinguir isso. Existe uma história atrás de tudo isso. Mas com certeza nós não somos católicos. E eles falam que nós saímos da Igreja Católica e precisamos voltar. E há um grande debate sobre isso até hoje. E há apologistas da Igreja Católica em vários lugares que enfatizam essas coisas. E é interessante porque nós não somos contra a palavra igreja, porque igreja é a palavra que vem do grego, que quer dizer a assembleia, a chamada para fora do mundo para servir a Jesus Cristo e cumprir a grande comissão. Na verdade, nós não somos contra a palavra católico também, porque a palavra católico quer dizer universal, ou seja, todo o povo de Deus. Então, eu não sou contra o povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus. O problema é quando esse termo entra especificamente na ideia da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana que inclui a ideia do Papa, da adoração de Maria, ou pelo menos orações para Maria, a mãe de Jesus, etc. Então, considerando tudo isso, ainda que nós não sejamos contra a ideia da palavra igreja, nem a palavra católica, nós não fazemos parte dessa Igreja Católica Romana que existe no mundo hoje. E essa igreja tem sua sede na península, hoje Itália, né? Tem uma cidade lá, o Papa, e é a sede lá, e tem também todas as igrejas católicas por todo o mundo, e como eu falei, espalhado aqui muito no Brasil, mas tem 1,2 bilhões
de aderentes no mundo. Então há muitos católicos no mundo. E a influência é forte que, como eu falei, eu vou para, por exemplo, um velório de alguém que eu considero protestante, batista, evangélico, etc. Mas quando eu vou para o velório do parente dessa pessoa, sempre tem um grupo católico participando, rezando, etc. Eu até evito a palavra rezar, eu uso somente a palavra orar. O significado da palavra orar é pedir. E oração é petição, é pedido, é ir para Deus com um desejo, com uma necessidade, e você precisa de Deus, para conseguir algo. Então, nossas orações não são memorizadas. Na verdade, eu falo para os meus filhos, na hora de orar antes de uma refeição, eu não quero ouvir uma oração memorizada. Vamos parar de repetir as mesmas palavras e vamos tentar ter um relacionamento pessoal com o nosso Criador, Senhor, Rei e Salvador. Então, não fique repetindo as mesmas palavras. Pensa e faça a sua oração. E não quer dizer que você não pode repetir palavras, com certeza você vai repetir porque você ora sempre. Mas não deve ser algo tão memorizado, deve ser algo mais pessoal, mais natural, como se você estivesse conversando com outro. Mas você vai notar na Igreja Católica muita oração memorizada. Vocês podem ver aqui na apostila as regiões principais dessa religião. Por exemplo, na América Latina, 43,1%, né? Aqui, 483 milhões de pessoas na América Latina são católicas. Tem monte na Europa, também na África, também na Ásia, na Ásia, né? Tem todos esses números aqui na apostila e claro, em outros lugares também. Então, há muito mais católico aqui na América do Sul do que lá nos Estados Unidos. Tem mais católicos nos Estados Unidos do que batistas, mas a influência dos batistas é bem mais forte nos Estados Unidos do que, por exemplo, aqui. Eu enfatizo os batistas porque nós somos uma igreja batista, esse é um instituto batista também. Mas de onde veio a igreja católica? Né? Quem tem parentes católicos? Você olha para trás na sua família e vocês têm pais, avós, bisavós e vai indo e todo mundo é católico. Levanta a mão, não é assim? Pois é. Quem conhece alguém, você pergunta, você vai para a igreja, frequenta a igreja, e a pessoa fala, eu sou católico, e você, sabe, pesquisando um pouco mais, isso quer dizer que a pessoa não é evangélica, não quer dizer que a pessoa frequenta a igreja, não vai para a missa, nada, só quer dizer que não é evangélica. Quem conhece alguém assim, eu tenho parente assim, com certeza, eu já encontrei muitos assim. Tem lugares no mundo, você vai falar, eu sou muçulmano ou eu sou católico? Ou, como Irlândia do Norte, eu sou protestante ou eu sou católico, né? Tem essas coisas que até chegam ao ponto de ser algo político. Eu não vejo isso aqui no Brasil. Não que essa religião não tenha influência na parte política do país, porque tem, mas não é algo tão político. Mas a fundação da religião católica é algo, na verdade, político, que eu acho interessante. Então, deixe-me tentar nessa primeira aula explicar um pouco sobre o fundador da religião católica, do catolicismo. Jesus nasceu mais ou menos 2019 anos atrás. Esse é um calendário até por alguém católico e tudo. Mas ele profetizou que a igreja ia sofrer muita perseguição.
Inclusive, João profetizou certas coisas. E vamos para o livro de Apocalipse, por favor. Apocalipse. A história da igreja começa com perseguição. Precisamos ver isso. Então, aqui em Apocalipse, essa carta está escrita para 7 igrejas diferentes na Turquia, né? E nós, notando como que funciona a profecia bíblica, notamos que provavelmente essas 7 igrejas representam 7 épocas da igreja, desde os dias de Jesus até a tribulação, o arrebatamento, tá bom? Basicamente isso, nós entendemos. Nem todo mundo concorda com essa interpretação. Eu não estou aqui para brigar, mas existe isso. Eu quero aproveitar porque eu vejo muita coisa válida nisso. Vamos ver aqui Apocalipse 2 e vamos para a segunda igreja aqui, que é chamada Esmirna, tudo bem? Então ele diz aqui, Esmirna quer dizer esmagada. Versículo 8, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são o sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, Jesus diz para essa igreja: eu vejo o sofrimento, a perseguição, vocês estão me servindo, vocês são ricos, ainda que haja tanta pobreza por causa da perseguição, porque eles têm riqueza espiritual, né? E quando você serve a Deus, mas os inimigos atacam você, você é rico, ainda que haja tanta perseguição. E é isso que aconteceu, porque os judeus, em primeiro lugar, atacavam os cristãos como se fossem uma seita do judaísmo, dizendo: esse grupo saiu de nós, pervertendo a tradição dos anciãos, etc. Então, precisamos eliminar esse pessoal porque está contaminando a gente, a nossa religião, etc. E isso causou tantos conflitos, tanta coisa aconteceu, que, claro, nós sabemos que os judeus mataram em primeiro lugar Jesus, mas depois quase todos os apóstolos e ainda muitos outros. E você pode ler sobre isso, há livros sobre esses que morreram, os mártires. Mas com cada morte, nasceu novo crente. Cada vez que um grupo sofreu, mais pessoas acabaram acreditando em Jesus. Então, a igreja cresceu muito. Roma, o império da época, estava tentando controlar os judeus e tudo, e acabou derrubando a cidade principal, ou a capital de Israel, dos judeus, chamada Jerusalém. Os crentes não paravam de crescer. Foi missionário para cá, para lá, e indo primeiramente para as sinagogas dos judeus, os lugares da religião deles. Esses missionários cristãos pregavam o evangelho. Pessoas das sinagogas receberam Jesus. Às vezes, por um período, os crentes adoravam a Deus e pregavam o evangelho nas sinagogas no sábado, e tinham cultos especiais
vamos dizer, fora da sinagoga no domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Mas com os conflitos com os judeus e tudo que aconteceu, os nossos antepassados pararam de se reunir com os judeus e tinham seus próprios cultos no domingo. E não tinham cultos em prédios feitos como a gente tem hoje, chamado templos. Eles tinham reuniões onde? Em casa. Uma igreja dentro de uma cidade não tinha várias denominações ou grupos diferentes, simplesmente indo de casa em casa, provavelmente participando muito da ceia do Senhor, muito mais do que a gente hoje em dia. Muitos acreditam que eles faziam isso toda semana, no domingo. Mas um grupo cheio de avivamento, de fogo, querendo servir a Deus, e muita perseguição. A perseguição aumentou. Roma começou a atacar os crentes. Inclusive, por exemplo, Paulo, ele perdeu a cabeça dele, segundo a tradição da igreja, por causa de Roma. Nero, ele tinha eu acho que o nome do português é Coliseu. O Coliseu, colocando crentes lá dentro como uma forma de entretenimento. As pessoas matavam os crentes com leões. O Nero, o imperador de Roma, ele usou os corpos em fogo como iluminação para o jardim dele. Então imagina postes ou algo assim no chão, corpo pendurado em chamas para a iluminação do seu jardim. Imagina. Mas ele fazia isso. Então os crentes nos primeiros 3 séculos sofriam muito. Por que Roma atacava os nossos antepassados? Porque para Roma, os crentes que estavam se espalhando muito e multiplicando muito, estavam trazendo para o reino uma nova forma de pensar, e estava crescendo muito. Na verdade, no ano 300, mais ou menos, 10% da população era crente. Pelo menos usava o nome de Jesus. Então Roma estava pensando, nós estamos perdendo o controle do povo, eles estão indo contra os nossos deuses, o politeísmo da gente, precisamos eliminar esses que estão causando problemas, e ficava atacando, e não dava certo. Um historiador, Tertulião, eu acho que é o nome dele no português, ele disse que com cada gota de sangue no chão, brotava uma nova igreja. E você nota isso. O que aconteceu? O imperador Constantino de Roma, ele tinha uns inimigos. E ele diz, ou as pessoas dizem que ele diz, que na noite antes de uma guerra, ele tinha ou uma visão ou um sonho. Ele viu no céu uma cruz, e na língua deles, latim, ele viu, você pode ver aqui na apostila, eu vou tentar ler latim aqui, in hoc signo vinces. Não sei se eu falei certo, tá? Vocês que falam latim, você pode me ajudar, tá? Mas quer dizer, sob este signo vencerás. No próximo dia, ele venceu, e ele falou que era de Jesus a vitória. Então basicamente ele se converteu, pelo que eu entendi, no fim da vida dele, ele até se batizou. Constantino, então, ele chegou a ter um grande interesse na igreja, na influência dos crentes. E alguém pode se perguntar, e é uma pergunta legítima: será que ele foi salvo de verdade? Ou será que ele usou
esse movimento novo, tão forte no reino, para ele unir o reino em vez de perder o reino. E quanto a mim, a possibilidade de ele querer usar o cristianismo para algo, ou para unir o reino, eu vejo essa possibilidade sendo bem grande. Mas eu não posso confirmar, eu não estava lá. No ano 313, ele fez um edito, ele legalizou o cristianismo. Então lembra, por séculos, 3 séculos mais ou menos, era ilegal. Você não pode pregar, crer em Jesus, implantar igrejas, não pode, problema aqui, problema ali. Eu não vou dizer que todo canto do reino sofria com perseguição, mas com certeza, pelas histórias, ficava ruim para os crentes. Mas os crentes não paravam. Durante tudo isso, havia muita discussão. Eu não trouxe comigo. Nós temos textos hoje, fora da Bíblia, chamados textos de teologia sistemática. Esses são livros bem grossos, que mostram o que nós acreditamos, juntando versículos, organizando versículos para mostrar. Nós acreditamos isso sobre Deus, nós acreditamos isso sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre os anjos, sobre a salvação. Mas naquela época não existia nada disso. Na verdade, o povo ainda estava tentando decidir quais livros fazem parte da Bíblia. Lembra, quando Paulo estava implantando igrejas, ele estava escrevendo livros da Bíblia. Então, naquela época, havia muita discussão. Por exemplo, quem aqui levanta a mão se você acredita que Jesus é Deus e o Filho de Deus? Levanta a mão, levanta a mão. Amém. Exatamente, ele é o... Quem aqui consegue explicar isso para mim? Alguém quer levantar a mão e explicar para mim? Vou falar para você, eu não consigo explicar isso, mas é o que a Bíblia declara. Mas imagine naquela época, você está lendo esse livro aqui, aquele livro ali, não tendo a história da sistematização da doutrina, para poder dizer, olha, é o seguinte, a gente tem, eles não tinham. Então, é uma coisa interessante, a perseguição purificava muito a igreja, eliminando muita pessoa pagão ou mundana para não entrar na igreja. Ao mesmo tempo, havia muitas discussões sobre doutrina e, infelizmente, muitas pessoas chegavam a acreditar em coisas erradas. Por exemplo, havia um grupo nos dias do imperador Constantino dizendo que Jesus não era Deus, ele é o ser principal da criação de Deus, etc. E essas discussões formavam debates naquele século. Quando Constantino disse, agora a igreja, vamos dizer, não católica ainda, não falavam essa palavra ainda, quando ele disse, eu legalizo o cristianismo, ele quis ajudar os pastores, os líderes, eles usavam a palavra bispos. Ele ajudava, ele dava credibilidade para esses líderes. Por esse movimento, essa mudança, na verdade, as igrejas encheram, porque havia a bênção do governo, e mudou a situação. Em vez da pessoa não querer entrar por causa do medo, agora quer entrar na igreja. Mudou muito. Mas com tudo isso também tinha muita confusão sobre doutrina e debates sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre a salvação e várias doutrinas
Constantino pensava, olha, se eu não lidar com isso, essas divisões vão dividir o reino. E quando você tem divisão, você tem problema. Então Constantino disse, vamos formar um concílio. Esse concílio chamado Concílio de Niceia, no ano 325. Você pode ver isso aqui na apostila, ok? Constantino, ele não disse, eu vou falar para vocês o que vocês vão acreditar porque eu sou o rei. Mas, pelo fato de ele governar essa discussão como o rei do império, deu para a igreja a ideia que o reino, o Estado, o governo tem uma voz nas doutrinas da igreja. Irmãos, isso é muitíssimo importante entender. A Igreja Católica nasceu quando o imperador Constantino casou a igreja com o governo. Não que esse foi necessariamente o alvo dele, não que ele quis determinar a doutrina, mas quando ele legalizou e decidiu ajudar com as decisões doutrinárias, isso mudou a coisa toda. Antes eram grupos pequenos em cada cidade, adorando a Deus em casa, com missionários saindo para pregar o evangelho em vários locais. Agora o próprio rei está dizendo, vem para cá, eu vou ajudar. E um monte de gente chegou a gostar disso e a coisa mudou. Várias falsas doutrinas ficavam crescendo, etc. Graças a Deus, nesses primeiros concílios, muita boa doutrina foi decidida através disso. Por exemplo, eles concordavam, Jesus é Deus, né? Jesus é Deus. Mas várias outras coisas aconteciam. Vamos ver aqui essas datas importantes aqui, bem rapidinho, e eu vou dar uns comentários. Como eu falei, é muito para dizer, e eu não tenho todo o tempo, hoje à noite. Constantino legalizou o cristianismo em 313. Constantino começou a governar questões doutrinárias a partir do Concílio de Niceia, 325, tá? O Papa Siricius declarou a virgindade perpétua de Maria em 392. Opa, já estamos vendo uma doutrina errada entrar nas igrejas, ou na verdade essa igreja legalizada por Constantino. Papas. A Bíblia não fala a palavra papa, não tem a palavra papa, papa não existe na Bíblia. Mas tinha pessoas dizendo há uma sucessão de líderes religiosos na igreja, começando com, e não fala Jesus, mas fala Pedro. Pedro. Ele era, segundo eles, o primeiro papa. Eles usam Mateus 16. De Pedro foi para o outro, para o outro, para o outro, e cada um deles com muita autoridade nas questões da doutrina. E esse homem aqui declarou, Maria, ela era virgem e sempre será virgem, nunca perdeu a virgindade dela, etc. Alguém vê um problema com isso? Levanta a mão, você vê um problema com isso? Alguém sabe por que há um problema com isso? Que ela não é sempre virgem? Alguém sabe? Alguém quer me falar? Por que isso é errado? Alguém tem uma ideia sobre algo que a Bíblia fala? Eu vou falar para vocês. A Bíblia fala sobre os outros filhos dela. Então, ela não era virgem. Se ela deu à luz mais filhos, sendo ainda virgem,
Isso quer dizer que esses nasceram da forma de Jesus, como Jesus nasceu. E o que aconteceu, como eu falei, não posso explicar tudo. As pessoas falavam que Maria era a mãe de, presta atenção, mãe de Deus. Jesus é Deus, sim ou não? Ele é. Mas a ideia, quando eles falavam isso, era mãe de Deus no sentido humano, porque Jesus nasceu como homem. Ele é Deus, mas nasceu como homem. Então, eles escolheram esse termo, mãe de Deus. E nem todo mundo concordava com esse título, Maria, mãe de Deus. E, infelizmente, esse título foi de algo mais neutro para algo bem falso. Em vez de dizer mãe de Deus no sentido humano, não, na verdade, essa virgindade perpétua cresceu. Agora, Maria não peca, nunca pecou, não vai pecar. Ela é virgem eternamente e por causa disso, Jesus nasceu do jeito que ele nasceu. Então, segundo a Igreja Católica, Jesus é especial não porque ele é especial, mas especificamente porque Maria é especial. Vocês estão vendo essa falsa doutrina como entrou? É uma grande coisa mudar essa ideia de Maria ser mãe de Jesus para ela ser essa virgem perpétua sem pecado, que agora é a mãe de Deus. É uma grande mudança. Começou logo no início da Igreja Católica, aqui no ano 392. Vamos continuar. Teodósio I fez com que o cristianismo fosse a religião do Império, a Igreja Estatal do Império Romano, em 380. Então agora não é somente a religião legalizada, agora é a religião do Império. Não há outra religião reconhecida como essa. Não que era a única religião legalizada, isso acontece mais tarde, mas agora já chegou essa mudança. Agora o Estado reconhece essa igreja. Gregório I consolidou o poder do bispado em Roma em 590. Então agora tem uma sede, um lugar, aqui. O bispado. Continuando, Justiniano obteve o poder para controlar todas as decisões da igreja em 553. Então, esse imperador, ele buscava manter uma doutrina ortodoxa por basicamente perseguir quem não concordava. Pessoas começavam a sofrer por causa de homens como esse, em nome, preste atenção, em nome de Jesus. Você não concorda com a igreja do Estado de Roma, do Reino de Roma, então você vai sofrer. Eu vou falar para vocês, muitos dos nossos antepassados batistas, que não tinham o nome Batista na época, outros nomes, sofriam e foram mortos por causa desse tipo de coisa. Porque os batistas nunca faziam parte da Igreja Católica. Por causa disso, os batistas não são protestantes, nunca fizeram parte da Igreja Católica. Sempre eram os grupinhos em lugares aqui ou ali, só querendo acreditar na Bíblia, às vezes com doutrinas erradas, é verdade. Mas não aceitando essas mudanças da Igreja Católica do Reino Romano. O Papa Urbano II formalizou o uso de indulgência no Concílio de Clermont no ano 1095. Ok, agora o que aconteceu? A Igreja Católica agora está com uns 700 anos de idade, 1995, por aí. Criou uma doutrina dizendo que para você passar a eternidade com Deus, você não vai poder simplesmente morrer como salvo e ir.
você vai ter que ser purificado. Então a Igreja Católica inventou uma doutrina de um lugar intermediário entre essa vida e o céu. Alguém sabe o que é? Não é o inferno, é outra coisa. Alguém sabe da palavra? Qual que é? Purgatório. Isso, purgatório. Quem já ouviu falar essa palavra, purgatório? Purgatório é para você passar por uma purificação. E dependendo da malignidade do seu pecado, você passa um tempão lá. Mas a igreja ficava, você faz isso, você vai passar esse tempo lá, e esse tempo lá, esse tempo lá. Então, a igreja inventou uma forma de eliminar dias, meses, anos, etc., para você não passar tanto tempo no purgatório. A igreja começou a vender indulgências, ou seja, em vez de você ficar muito santo nessa vida, você paga dinheiro e a igreja passa para você indulgências. E com essas coisas você tem menos tempo no purgatório, tá? Então, você fala, nossa, que coisa incrível, mas aconteceu. Aconteceu. Continuando aqui, o Concílio Laterano disse que não há salvação fora da Igreja Católica no ano 1215. Agora a situação está ficando cada vez mais feia. A Inquisição perseguia e até matava pessoas que não concordavam com a Igreja Católica. E essa matança de pessoas que não concordavam com a Igreja Católica durou mais ou menos 700 anos. O que acontecia? Eles faziam coisas como, por exemplo, usar corda nos seus braços e nas suas pernas, e usando uma roda assim, esticando seu corpo, dizendo, você vai confessar seu erro, e se seu braço sair do seu corpo, a culpa é sua, porque você não confessou. A Igreja Católica pendurava você pelos braços por uma corrente do forro e deixava você cair um pouquinho antes de bater no chão para deslocar os braços, esperando uma confissão. Eles faziam coisas para mulheres que eu não posso nem contar aqui para vocês. Coisas nojentas e horríveis. Muitas pessoas eles queimavam nessa Inquisição. Chegou a um ponto, especialmente na Espanha, que basicamente você poderia falar, olha, eu acho que esse cara aqui não concorda. E eles pegaram você, e não importava o que você falava, você poderia ter negado tudo. Já a situação ficou tão feia, seus dias eram numerados, você tinha poucos dias para viver, para sofrer. Eles falavam que iam dar uma chance para você aqui ou ali, mas na verdade não ficou muito legal, ficou muito ruim. E isso, irmãos, imagina passar aqui no Brasil uns 5 anos com o governo, vamos dizer, querendo matar você por causa da sua fé em Jesus. Imagina tentando sobreviver por 5 anos, mas isso na Europa por 700 anos. Horrível. E você pode ler sobre isso, é até difícil acreditar, mas há livros após livros sobre isso, tanta coisa, e eles escreviam sobre todos os detalhes, até inclusive os católicos escrevendo quanto dinheiro eles gastaram nas cordas que usavam para pendurar as pessoas que eles perseguiam, etc. Então, era um momento muito, muito escuro na época da igreja, na Europa, na Igreja Católica, com certeza, essa Inquisição. E terminou, pelo que eu vi quando eu estudei, em 1908. A última pessoa que morreu antes disso, mas a Igreja Católica aboliu isso em 1908, né? O Papa Bonifácio VIII declarou que sujeição ao Papa
é necessária para a salvação em 1299. O Concílio de Trento declarou a impecabilidade de Maria, que quer dizer ela não peca. Reafirmou os 7 sacramentos como sinal instituído por Cristo Jesus, a fim de conceder graça. Estabeleceu a Bíblia Vulgata Latina a ser o texto bíblico autoritário da Igreja em 1547. Eu vou lidar mais com essas coisas mais para frente. O primeiro Concílio Vaticano pronunciou que a Igreja Católica é a guardiã e mestre da palavra revelada e que o Papa é o sucessor direto de Pedro, podendo ensinar de uma forma infalível. Eles declaram isso em 1870. O Papa Leão XIII declarou que ninguém pode chegar ao Filho de Deus sem Maria, em 1891. E o Concílio Vaticano II modernizou a Igreja Católica entre 1962 e 1965. Então, datas principais da Igreja Católica. Agora nós vamos terminar, mas as coisas básicas eu queria mostrar para os irmãos agora nessa primeira aula. Vamos orar e depois, na segunda aula, nós vamos ver as outras coisas.